No Saber Direito desta semana, o professor Abel Cunha apresenta um curso de Direito Processual Penal. As aulas trazem tópicos como a origem e a aplicação do processo penal, procedimentos, ritos especiais, prisões e recursos cabíveis. Acompanhe a aula 2. Olá, senhoras e senhores, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Abel Cunha e vamos caminhar juntos no estudo dos ritos, procedimentos e atualizações do processo penal. Eu sou do Distrito Federal, leciono em cursos preparatórios para carreiras jurídicas, exame de ordem e também os concursos policiais, em graduação nas universidades e nas pós-graduações. E você que nos assiste, não esqueça de baixar o aplicativo da TV Justiça Mais. Lá você pode verificar o nosso conteúdo e acompanhar o que está sendo produzido. Queridos alunos, dando continuidade aqui às nossas aulas, ao nosso estudo, ao nosso curso de atualização também da legislação processual penal, de todos os ritos e procedimentos, nós falamos na aula passada sobre a introdução ao processo penal, sobre a sua aplicação, o que nós temos no artigo 1º, a parte introdutória, quem se aplica e não se aplica. Fizemos todo o resumo e aparato do rito e procedimento comum. Eu chamo de fluxograma do processo penal, que é aquele resumo onde o processo penal surge com o crime e vai finalizar com o trânsito em julgado, com a possibilidade da revisão criminal e também na execução penal. Agora, nós veremos passo a passo cada rito, cada procedimento, seja ele o rito comum, seja ele o rito especial, e por que cada um vai receber uma nomenclatura, ou seja, um nome de forma específica e detalhada. Então, você que nos assiste, você que está nos acompanhando, pegue o seu vade-mecum, fique de olho na tela e vamos caminhando. Vejam só, lá no seu Código de Processo Penal, quando você abrir o artigo 394, você vai verificar assim, ritos e procedimentos. Dos ritos, dos procedimentos. E o que eu vou compreender, o que eu preciso associar com um rito e um procedimento? Eu costumo dizer que no processo penal, nós compreendemos de uma forma ampla e depois de uma forma específica e detalhada. Bem assim são os ritos e procedimentos. Nós precisamos compreender aquele fluxograma amplo que eu exemplifiquei na aula passada, do início do crime até o trânsito em julgado, e saber de uma forma específica, detalhada e especial como é que ele vai ser aplicado. Então, vamos ao nosso Código de Processo Penal e você vai verificar que ele vai dizer assim: o procedimento ele é comum ou especial. O que significa dizer que o procedimento ele é comum? O procedimento ele é comum, ordinário, e ele é específico, ele é detalhado. Especial porque ele vai ser aplicado a algo único, a algo específico. Como assim, professor? Vejam só. Quando eu digo para vocês que o procedimento ele é comum, é que ele vai se aplicar a todos os crimes. E ele vai ser utilizado por todos os outros ritos em algum momento. Então, nós precisamos compreender o procedimento comum para depois falarmos dos procedimentos especiais e detalhados. Para que eu possa compreender o procedimento comum, se faz necessário entender que um crime ele precisa ser apurado lá no inquérito policial e para que nós tenhamos uma sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, nós precisamos do exercício de alguns direitos e garantias fundamentais.
Toda vez que nós falamos dos direitos e das garantias fundamentais, vamos lembrar do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, ele vai nos trazer uma cláusula pétrea. Pétrea vem de pedra, vem de rocha. Lembrando que as cláusulas pétreas estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aquelas que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas de qualquer forma. Então, os direitos e garantias fundamentais inerentes ao processo penal que mais temos conhecimento são aqueles direitos ao contraditório, o direito à ampla defesa, o direito à presunção de inocência, o direito da aplicação do princípio da legalidade. Então, dentro do processo penal, se faz necessário observar alguns princípios, e esses princípios estão no artigo 5º da Constituição, que vão nos trazer os direitos e as garantias fundamentais. E onde é que eu vou ter a aplicação desses direitos e garantias fundamentais? É no rito, é no procedimento. É através do rito e procedimento que eu vou aplicar o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Ora, a fase inicial de elucidação, de investigação de um crime, no chamado inquérito policial, ele não tem um contraditório, ele não tem uma ampla defesa, porque é um ato administrativo. Nós falaremos detalhadamente, passo a passo, do que é feito no inquérito policial, do seu início ao fim. Mas lembre, lá no inquérito policial, nós não temos um contraditório, nós não temos uma ampla defesa, nós não temos um julgamento realizado pelo delegado ou mesmo pelo delegado-chefe, tá bom? Contraditório e ampla defesa somente no curso da ação penal. E essa ação penal, ela precisa passar por um caminho. Falei para vocês na aula passada e repito, para que nós tenhamos uma sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, se faz necessário passar aquele crime por um rito e saber se aquele crime é um crime comum ou um crime especial. Voltando ao nosso Código de Processo Penal, nós falamos sobre o rito procedimento, falamos sobre o artigo 394 e falamos que ele vai nos trazer o procedimento comum. Vai nos trazer também o procedimento comum ordinário, sumário e os procedimentos especiais. E aqui, lembrem, procedimento especial é aquele que vai cuidar de um crime detalhado e específico. Prestem bem atenção. Quais são os procedimentos detalhados, específicos que nós temos no nosso ordenamento jurídico processual penal? Vamos pela ordem. Vejam, pela quantidade da pena máxima no delito. Quando nós temos um tipo penal, um crime que tem a sua pena máxima combinada em até 2 anos, nós temos a aplicação do procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo vai nos trazer as infrações de menor potencial ofensivo, conhecido como a Lei 9.099 de 1995. Muitos de vocês, eu tenho certeza que não eram nem nascidos quando foi o advento da Lei 9.099 de 95. A lei, ela foi feita também para esvaziar o judiciário, trazendo aquele instituto despenalizador do artigo 89 da Lei 9.099, chamado suspensão condicional do processo, que nós já falamos, e também foi feito para criar e tratar as infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções penais. Então, se submetem ao procedimento sumaríssimo os crimes que têm a pena máxima combinada em até 2 anos, seja um crime único ou somatório de penas máximas que não ultrapasse até 2 anos. Lembrando, não é aquela pena ficta, aquela pena imaginária, mas sim a pena em concreto, aquela pena disposta no tipo penal.
Depois do procedimento sumaríssimo, nós temos o procedimento sumário. O procedimento sumário vai cuidar dos crimes que têm a pena mínima superior a 2 anos e máxima em até 4 anos. E por que o sumário vai cuidar desses crimes? O sumário ele não se aplica muitos benefícios da Lei 9.099 e ele não se aplica o amplo rigor do procedimento comum ordinário. Então, o procedimento sumário vai cuidar somente de crimes ali específicos da pena mínima 2 anos e máximo 4 anos. Procedimento comum, procedimento ordinário, procedimento com maior aplicação do processo penal brasileiro é o que nós vamos ver detalhado. Todos os ritos que se aplicam, todos os procedimentos que se aplicam a ele é o procedimento comum ordinário. E os outros procedimentos detalhados, específicos e especiais? Quais são? Nós temos o primeiro procedimento que vai cuidar dos crimes contra a vida. É o conhecido rito do Tribunal do Júri. O rito do Tribunal do Júri tem a sua previsão constitucional. Vejam só, é competência do Tribunal do Júri cuidar dos crimes contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, desde que sejam dolosos. Prestem bem atenção. Só vai para o rito do júri os crimes contra a vida do artigo 121 ao 127 do Código Penal. São eles: homicídio, infanticídio, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio ou à mutilação e, por enquanto, até o momento, o crime de aborto. Prestem bem atenção. Nós temos que os crimes contra a vida, eles só são de competência do júri se forem dolosos, sejam eles tentados ou consumados. E anotem aí uma dica, anotem essa observação. Dentro do rito do júri, nós não temos a aplicação dos crimes que vêm seguidos de morte ou com resultado morte. São os chamados delitos préter-dolosos. O que são os delitos préter-dolosos? São os delitos que vai trazer a culpa no antecedente e o dolo posteriormente. Delito seguido de morte ou com resultado morte é crime comum, vai para a vara comum e não é competência do Tribunal do Júri. Quer mais uma dica junto com seguido de morte e resultado morte? Tudo que tiver no parágrafo 3º e aparecer seguido de morte ou com resultado morte não é competência do rito do júri. Pegue o seu vade-mecum, abra aí no Código Penal e confira comigo, depois dos crimes contra a vida, o que não vai para o júri. Do artigo 121 ao 127 é competência do rito do júri. Se você pegar o 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguido de morte, não está nos crimes contra a vida, vai trazer o parágrafo 3º e vai trazer um delito préter-doloso, seguido de morte. Não é competência do rito do júri. Pule aí do artigo 129 para o 157, também no parágrafo 3º. O 157, em seu parágrafo 3º, não é competência do rito do júri. Vai trazer o roubo seguido de morte, mais conhecido como latrocínio. Seja ele latrocínio tentado ou latrocínio consumado, não é competência do rito do júri. E aí, após o artigo 157, vamos para o 158 e o 159, os tipos de extorsão. Extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro. Todas essas extorsões, no parágrafo 2º, em seus parágrafos 3º, seguida de morte ou com resultado morte, também não é competência do júri. E aí, para adiantar, se você pegar o 213, que é o delito de estupro,
não é competência do júri, que no parágrafo 2º vai trazer resultado morte ou seguido de morte. O 217-A, que é o estupro de vulnerável com resultado morte ou seguido de morte, também não é competência do júri. E nós temos outros delitos que vão trazer o resultado morte. Por exemplo, a epidemia com o resultado morte não é competência do rito do júri. Ou seja, só vai para o tribunal do júri para o julgamento do sistema bifásico se for algum crime do artigo 121 ao 127 do nosso Código Penal. Rito especial, rito do tribunal do júri. Temos outro rito e procedimento especial. E vamos falar porque esse rito e procedimento especial, esse ano ele teve uma grande comemoração, que é o rito da Lei 11.340 de 2006. 11.340 de 2006. É o chamado Rito da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que é uma lei com um grande avanço para todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, que vai trazer aplicação especial aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, o termo mulher foi quando foi feita a nossa lei lá em 2006. Obviamente, o termo mulher hoje nós temos a interpretação ampla relacionado a essa terminologia e sem nenhuma polêmica. Tendo a mulher e o gênero feminino como vítima, aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e o gênero feminino, aplica-se a Lei Maria da Penha. Nós temos, dentro da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, nós temos a aplicação da lei, nós temos também o crime de descumprimento de medida protetiva e nós temos a previsão do rito anterior à denúncia, à queixa-crime. Então, a Lei Maria da Penha vai trazer algo bem detalhado e específico quando nós temos a mulher e o gênero feminino como vítima. Ah, professor, eu tomei conhecimento que teve uma aplicação de uma jurisprudência quando o homem era vítima no caso de uma medida protetiva em favor do homem. Significa dizer que o homem utiliza a Lei Maria da Penha? Não. Prestem bem atenção. Nós falamos sobre analogia. Nós falamos sobre o artigo 3º do Código de Processo Penal. Pode ser utilizado de forma emprestada as medidas protetivas em favor de alguma vítima, mesmo se ela for do sexo masculino ou do gênero masculino, tá bom? Então, a Lei puramente Maria da Penha se aplica exclusivamente ao que ela dispõe na sua previsão e também no seu artigo 1º, como nós falamos anteriormente. Temos também a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. A Lei de Drogas vai nos trazer aplicação específica para aquelas substâncias que causam dependência química. E aqui vale lembrar, a Lei de Drogas não vai nos trazer o que é substância tóxica, não vai nos trazer o que é substância entorpecente. Nós temos uma norma penal em branco, ou seja, quem vai nos dizer o que é a lei, o que é droga, o que é entorpecente, basicamente é uma portaria específica e detalhada da Anvisa, Anvisa ANS. Vou confirmar detalhado para vocês e trago no decorrer das nossas aulas. Então, a portaria 344 vai nos dizer quais são as substâncias que causam essa dependência química. E por que nós chamamos de uma norma penal em branco? Porque essa portaria ela está sempre sendo atualizada. Nós temos atualmente as substâncias que causam dependência química e são tidas como entorpecentes. E aqui vale lembrar e fazer uma observação quanto ao artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. O artigo 28, quando a lei foi feita, ele previa
como retribuição estatal, ou seja, como punição, apenas então somente uma advertência ou mesmo uma prestação mínima de serviço. Posteriormente, em meados de 2015 e 2016, nós tivemos uma alteração legislativa que trouxe a impossibilidade de qualquer retribuição estatal. Ou seja, quando uma pessoa cometia o artigo 28, ela já não cometeria nenhum tipo de ilícito penal, somente uma infração administrativa. Obviamente, essa infração administrativa ficava sujeita apenas então somente a uma palestra e não ia para a seara criminal, não ia passar pelo rito e procedimento comum ordinário. O artigo 28 já era competência da Lei 9.099 de 95, como nós citamos aqui, o rito sumarício. E o que o Tribunal Federal fez? O nosso STF, ele veio para explicar para a sociedade brasileira que o artigo 28 da Lei 9.099 não tinha nenhuma previsão de retribuição estatal, não tinha nenhuma pena. Por isso passou a ser uma infração administrativa e precisou estabelecer parâmetros, o que vem a ser uma conduta de usuário puramente simples e o que não vem a ser essa conduta de usuário. Então, estabeleceu somente para o uso do entorpecente conhecido como maconha o seu limite, a sua gramatura, para diferenciar que o porte exclusivo para uso, sem nenhum outro elemento que caracterize a mercancia ou a traficância, ou mesmo a associação, diferencie e deixe somente a conduta de usuário. E essa conduta de usuário é uma conduta administrativa que vai ser conduzida e dar uma retribuição apenas no âmbito administrativo, tá bom? Então, lembrando, Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, nós temos uma norma penal em branco, somente a Portaria 344 vai nos trazer o que são as drogas. E o que são as drogas, lembrando que o artigo 28 é a conduta de usuário e todos os outros artigos vão se submeter à própria lei de drogas. Usuário, Lei 9.099, infração administrativa e as outras condutas, tráfico, associação ao tráfico, financiamento ao tráfico ou colaboração e qualquer outra coisa, nós estamos dentro da lei de drogas. Lembrando, a lei de drogas, que nós falaremos detalhadamente nas aulas posteriores, ela vai nos trazer também a fase inicial de investigação. Ela vai nos trazer também algumas causas majorantes. Além da investigação, das majorantes, ela vai nos trazer sobre a competência da lei de drogas. A competência, que nós temos os critérios no artigo 69 do Código de Processo Penal, ela vai dizer assim, olha, a quem compete cuidar de uma situação de traficância, ou seja, o artigo 33 da lei. Nós temos a transestadual e nós temos a transnacional. Quando nós temos um delito de tráfico, de associação, de financiamento ou qualquer outra conduta, excetuada a conduta de usuário, que é da Lei 9.099, a competência ela pode ser da Justiça Comum ou da Justiça Federal. E quando é que eu tenho essas competências? A competência da Justiça Comum, quando esses delitos citados do artigo 33 em diante até o 37, eles são cometidos dentro do Estado ou de um Estado para outro, ou seja, estadual ou transestadual, a competência será da Justiça Estadual. Quando eu tenho um delito de tráfico, financiamento, associação ou qualquer outro após o artigo 33, sendo de um Estado brasileiro para o exterior, seja do estrangeiro para o Estado brasileiro, essa competência será da Justiça Federal. Então, não confunda, tráfico interestadual e estadual, competência da Justiça daquele Estado.
tráfico internacional que envolva saída ou entrada de outro país, junto com o Brasil, nós temos a competência da Justiça Federal. Então, nós já falamos da lei especial do rito sumaríssimo, nós falamos da Lei Maria da Penha, falamos do Tribunal do Júri e falamos da Lei de Drogas. Temos outro rito? Temos outro procedimento? Bem, nós temos uma lei penal especial que ela vai cuidar de um procedimento detalhado, que ela vai cuidar de um procedimento específico. Essa lei é a Lei 7.210 de 84, é a chamada Lei de Execução Penal. Nós falamos da Lei de Execução Penal na aula passada. Nós falamos o que nós temos de direitos, o que nós temos de deveres do preso. Lembrando, a Lei de Execução Penal ela vai ser aplicada ao preso provisório e ao preso definitivo. Preso provisório, flagranteado que está na delegacia, prisão temporária, aquela que dura 5 dias mais 5 dias que pode ser prorrogada, ou 30 dias mais 30 dias em crimes hediondos. Prisão preventiva, aquela que serve para prevenir com seus requisitos no artigo 312. E temos também a prisão para execução. A Lei de Execução Penal, conhecida como LEP, citei para vocês que ela é de 84 e possui 40 anos, vai trazer direitos, deveres e benefício ao preso e ao egresso. Ou seja, apenas na Lei de Execução Penal é que eu vou ver a aplicação dentro do nosso sistema penal, do nosso sistema aí prisional, seja o sistema prisional estadual ou sistema prisional federal. Significa dizer que progressão de regime, regressão de regime, saída temporária, permissão de saída, livramento condicional, suspensão condicional da pena, todos esses institutos são aplicados na Justiça Estadual, Presídio do Estado, ou na Justiça Federal, Presídios Federais. Então, nós não temos uma previsão de um rito dentro da execução penal, porque a execução penal, que cuida do preso provisório ou do preso definitivo, vai cuidar apenas então somente do cumprimento de uma sanção penal, do cumprimento de uma pena ou do cumprimento de uma prisão. Todos os outros ritos que eu falei, ele vai ser finalizado com uma sentença, seja ela condenatória ou mesmo ela absolutória. Não confundamos o procedimento comum, ordinário, com o sumário e o sumaríssimo. Lembrando, leis especiais se aplicam aos crimes específicos, aos crimes detalhados. Ah, mas eu não tenho um crime específico, eu não tenho um crime detalhado. Eu tenho um crime do Código Penal previsto, por exemplo, lá no artigo 129, lesão corporal. Nós vamos ver a aplicação da sua pena. Pena de 0 a 2 anos, rito sumaríssimo. Pena de 2 a 4 anos é o rito sumário. Pena acima de 4 anos é o rito ordinário. E esse rito ordinário, que nós sabemos que é o comum, é aquele que vai ser aplicado amplamente a todos os institutos do nosso processo penal brasileiro. Qual é a dica quando eu falar sobre um rito e um procedimento? Saiba que é importante analisarmos todos os detalhes do procedimento comum ordinário, porque é através dele que nós vamos compreender os outros ritos. Os outros ritos sempre vão utilizar o procedimento comum ordinário. Em algum momento, o procedimento especial vai utilizar o procedimento comum ordinário. Preste atenção. Vou exemplificar aqui todos os nossos tópicos do procedimento comum ordinário de uma forma bem sintética, mais resumida do que da aula passada. O procedimento comum ordinário ele inicia com o oferecimento da denúncia, temos o recebimento da denúncia, temos a citação. Lembrando que o oferecimento da denúncia ao juiz competente. Caso você queira acompanhar aí esses tópicos rapidamente no seu vade-mecum, vamos lá detalhado. A denúncia tem que preencher os requisitos do artigo 41 do CPP.
a sua oferta depende da decisão de recebimento. O juiz pode rejeitar com base no artigo 395 ou pode receber com base no artigo 396. Uma vez recebida essa denúncia, é determinada a citação, artigo 351 do CPP. Essa citação, uma vez que ela é válida, vai trazer ao denunciado o direito e a possibilidade dele responder àquela acusação, através da resposta à acusação do artigo 396 e 396-A. Uma vez feita a resposta à acusação, podemos ter absolvição sumária, do artigo 397, ou então o juiz pode continuar com a ação penal, designando data da audiência e pedindo para que sejam realizadas as diligências requeridas pela acusação e pela defesa, com base no artigo 399 do CPP. A audiência é realizada com base no artigo 400, depois temos as diligências do artigo 402 do CPP, depois nós temos as alegações finais, orais ou escritas. As escritas estão no artigo 403, parágrafo 3º. Posteriormente, nós temos a sentença do artigo 381. E eu vou parar aqui na sentença, porque o sistema recursal é igual para todos. Vejam só, tudo que eu citei para vocês e mencionei com os artigos da denúncia até a sentença, nós veremos detalhadamente, todos os ritos e procedimentos especiais vão utilizar isso do rito comum ordinário. Vejam só com toda tranquilidade. Lei 9.099 de 95 tem uma fase preliminar. Essa fase preliminar é para verificar se nós conseguimos, através da justiça negocial, minimizar o que aconteceu no termo circunstanciado e extinguir aquela punibilidade. Nós temos uma infração de menor potencial ofensivo e aí nós temos uma audiência inicial para tentativa de acordo. Nós falaremos da extinção da punibilidade na ação penal privada, que é a sua grande maioria dos crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais. Nesses delitos, nós temos audiência inicial para verificar a ocorrência da renúncia, para verificar a ocorrência do perdão, não do perdão judicial. Não se tem o êxito na audiência inaugural, nós temos a possibilidade da proposta da suspensão condicional do processo. Antes disso, nós temos também chamada transação penal do artigo 76 da Lei 9.099. Ou seja, nós temos 3 momentos anteriores no rito sumaríssimo antes da oferta da denúncia. Uma vez não logrado êxito nesses 3 momentos da Lei 9.099, com a oferta da denúncia, o rito sumaríssimo vai seguir o que nós acabamos de falar, da denúncia até a sentença. Obviamente de uma forma menor, obviamente de uma forma mais breve. E aí, vamos sair da Lei 9.099 e vamos falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai trazer uma fase preliminar. E essa fase preliminar vai ter a previsão das medidas protetivas de urgência e, além das medidas protetivas de urgência que se submetem à vítima, nós temos também que submetem ao agressor. Temos o artigo 10º da lei de suma importância que vai trazer as obrigações que a autoridade policial deve tomar. Tudo isso na fase preliminar. Por quê? Porque após a oferta da denúncia, a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006 vai seguir o rito comum ordinário. Saindo da Lei Maria da Penha, Lei de Drogas 11.343 de 2006. Nós falamos, artigo 28, nós tiramos. Ele não se aplica o procedimento da Lei de Drogas. Ele está no procedimento sumaríssimo. Infração administrativa, o delito de usuário. E aí, a Lei de Drogas, ela vai seguir como um todo o rito ordinário.
Ora, a lei de drogas tem a sua previsão algumas questões relacionadas à investigação, à infiltração do seu artigo 50, do seu artigo 51, umas causas majorantes e agravantes, como eu citei agora há pouco, e também a questão da competência. Mas, como um todo, ela vai seguir o procedimento comum ordinário, da denúncia, chamada notificação, até a sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória. Rito e procedimento do Tribunal do Júri. Procedimento do Tribunal do Júri, eu falei para vocês que ele cuida dos crimes dolosos contra a vida, falei para vocês quais são os crimes e falei excetuem os delitos préter-dolosos. E o rito do júri, que é um procedimento bifásico, que vai nos trazer duas fases. A primeira fase, o rito do júri vai seguir o rito comum, o rito ordinário, desde a denúncia até a prolação de uma decisão terminativa de mérito. Nós falaremos detalhado do rito do júri, mas vale lembrar, ao final da primeira fase não temos uma sentença que condena ou uma sentença que absolve. Nós temos no rito do júri apenas e tão somente uma decisão terminativa de mérito. E essa decisão, ela pode ser de 4 tipos. Eu já vou antecipar aqui para vocês. São as decisões de pronúncia, impronúncia, absolvição e desclassificação. Pronúncia, impronúncia, absolvição e desclassificação. Quanto ao sistema recursal, guarde a dica e anote aí no seu caderninho ou no seu celular. Como é que eu vou combater essas decisões ao final da primeira fase do rito do júri? Decisão com consoante, o recurso é com consoante. Decisão com vogal, o recurso é com vogal. Ou seja, quando eu tenho uma decisão de pronúncia ou desclassificação, o recurso será o rese. Quando eu tenho uma decisão de absolvição ou impronúncia, nós temos o recurso de apelação. Vale lembrar, vogal, A, E, I, O, U. O que não for vogal são as consoantes do nosso alfabeto. Então, a primeira fase do rito do júri, ela vai seguir o rito comum ordinário. Como eu falei para vocês, é um procedimento bifásico, escalonado, é um procedimento duplo. Então, a segunda fase do rito do júri, ele só acontece se tivermos uma decisão de pronúncia. Pronúncia está no artigo 413 do nosso Código de Processo Penal e vai requerer os indícios de autoria e materialidade. E aqui vou trazer para vocês um avanço da jurisprudência brasileira, principalmente do STJ, que vem batendo muito sobre as decisões de pronúncias genéricas. Não são admitidas decisões de pronúncias genéricas, não são admitidas decisões de pronúncias com base no princípio do indúbio pro società. Lembrando, nós temos o princípio do indúbio pro réu, da presunção de inocência, e antigamente, ao final da primeira fase do rito do júri, nós tínhamos o princípio do indúbio pro società. Ele não pode sobrepor sobre a dúvida em favor do réu. Ele não pode ser superior sobre a presunção de inocência. Então, o nosso avanço jurisprudencial foi para trazer que a decisão de pronúncia do artigo 413 do CPP deve trazer firmemente, deve trazer fielmente os indícios de autoria e materialidade. E esses indícios, de autoria e materialidade não podem ser meras suposições, não podem ser elementos colhidos exclusivamente lá no inquérito policial. Ora, o artigo 155 do nosso Código de Processo Penal vai nos dizer que as decisões judiciais elas devem ser fundamentadas e elas não podem ter como base apenas então somente os elementos produzidos lá no inquérito policial. Significa dizer que, no sistema probatório, para termos uma decisão em desfavor do réu,
seja ela essa de pronúncia que nós estamos falando e de uma sentença condenatória, nós precisamos da confirmação das provas, ou seja, nós precisamos que ela seja produzida com contraditório e ampla defesa. Então, nós só teremos a segunda fase do rito do júri se nós tivermos a decisão de pronúncia, pois se nós tivermos a impronúncia, ela terá o arquivamento daquela ação penal. Se nós tivermos a absolvição, restou provada, mesmo que preliminarmente, a inocência daquela pessoa que foi denunciada. E se nós tivermos a desclassificação, sairemos de um crime de competência especial do rito do júri e vamos mandar esse delito lá para a justiça comum. Como, por exemplo, uma tentativa de homicídio que foi desclassificada para um crime de lesão corporal. Então, nós temos os ritos especiais, que sempre vão passar pelo rito e procedimento comum ordinário. O único que não tem previsão de rito, o único que não vai trazer nenhuma previsão de denúncia ou sentença, como já adiantamos, é a execução penal. Professor, a revisão criminal, ela vai seguir um rito, seja ele comum ou especial? Não. A revisão criminal, ela é uma hipótese de recurso e é o único cabível contra um trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Expliquei para vocês em hipóteses taxativas, específicas e especiais, não de uma forma genérica. Ou seja, só é cabível a revisão criminal quando após a condenação a sentença surgem novas provas, quando a sentença baseou-se em provas falsas ou quando a sentença foi feita, foi baseada, foi redigida em uma lei equivocada ou de forma errada. Então, revisão criminal é um recurso, não é um rito e não é um procedimento. Desta feita, com toda essa introdução dos nossos ritos, dos nossos procedimentos, nós precisamos detalhar, principalmente o rito e procedimento comum. É aquele que nós vamos estudar ao longo de todo o nosso curso e depois passar aos ritos detalhados. Queridos alunos, peguem aí a sua legislação, o seu Código de Processo Penal e vamos manter no artigo 394 que após o 394 nós vamos trazer todos os requisitos. Como assim todos os requisitos? Nós falamos lá atrás, o surgimento do crime. Como acontece um crime, nós temos o surgimento do processo penal. Temos um fato típico, antijurídico e culpável. E esse crime, obviamente, de imediato, quem é que vai cuidar? A autoridade policial. Então, antes de tudo e mais nada, nós precisamos analisar o inquérito policial. Inquérito policial, nós vamos voltar à nossa legislação, o nosso vade-mecum, lá para o artigo 4º até o 23º do CPP. Se faz de suma importância analisarmos o termo do inquérito policial. Por quê? Porque nós vamos dividir o inquérito policial e o termo circunstanciado. O artigo 4º do Código de Processo Penal vai dizer que é competência da polícia judiciária, presidida por um delegado, cuidar e tutelar de um inquérito policial. Então, o inquérito policial, nós já sabemos que é competência de uma polícia judiciária, e essa polícia judiciária ela divide-se em polícia civil ou polícia federal. Professor, eu tomei conhecimento que a polícia militar e a polícia rodoviária federal, ela vai fazer um inquérito, ela vai realizar a investigação. Isso é verídico? Não. Senhoras e senhores, prestem bem atenção, queridos alunos. O termo circunstanciado nas infrações de menor potencial ofensivo, ele pode ser realizado pela Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal. Significa dizer que as infrações de menor potencial ofensivo, aquelas que submetem à Lei 9.099 de 95, aquele termo pode ser feito tanto pela PM quanto pela PRF. Mas por que pela PM e pela PRF?
Durante o termo circunstanciado, nós não temos uma investigação. Nós temos apenas o relato do fato e o encaminhamento para o juizado especial criminal, pois trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. Cuida-se de uma contravenção penal. Nós estamos falando aqui sobre a justiça negocial, estamos falando sobre o esgotamento e esvaziamento do judiciário. Óbvio, nas infrações de menor potencial ofensivo, não se tem uma investigação profunda. Tem-se o relato dos fatos, e toda a produção e dilação probatória ela é feita no juizado especial criminal. Então nós vamos tirar da delegacia, nós vamos tirar dos agentes policiais, dos escrivãos e dos delegados, todo inquérito, toda investigação. Nós vamos deixar o termo circunstanciado por conta da PM e da PRF. Não significa que somente e exclusivamente a PM e a PRF vai fazer. Eles podem fazer. Eles têm essa atribuição para atalhar o caminho e retirar as infrações de menor potencial ofensivo da delegacia, tá bom? Então, quanto às infrações de menor potencial ofensivo que não iniciam com inquérito policial, mas sim com termo circunstanciado, elas podem ser feitas tanto pela PM quanto pela PRF. Significa dizer que, como exemplo, um usuário de entorpecente, ao ser abordado pela polícia militar aí do seu estado, ele vai ser encaminhado para a delegacia? Ora, a polícia militar pode lavrar o termo e encaminhar para o juizado especial criminal. Face a apreensão, obviamente, daquele entorpecente, ou então o encaminhamento para a delegacia. Mas, lembrando, como nós estamos com alteração legislativa, o artigo 28 trouxe a possibilidade do uso do entorpecente apenas cannabis, até 60 gramas. O exemplo que eu citei aqui agora são para os outros entorpecentes que se adequam ao artigo 28 do Código Penal. Da Lei 11.343. Então, ao ser abordado o indivíduo que está portando entorpecente que não seja a cannabis, a autoridade policial vai lavrar o termo circunstanciado e vai falar, olha, compareça ao juizado especial criminal. Não levar-se-á preso, não vai para a delegacia e temos aí o esvaziamento também da delegacia. Falando de outras condutas também que se amodam ao termo circunstanciado. Lembre aí dos crimes contra a honra, todos aqueles que a pena não vai exceder, não vai ultrapassar 2 anos. Então, a autoridade policial ela vai ter a competência de lavrar o inquérito e a Polícia Militar e a PRF pode fazer também o termo circunstanciado. E dentro desse inquérito policial, dentro dessa competência, nós temos as atribuições da Polícia Estadual e da Polícia Federal. Citei o exemplo aqui do crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e também financiamento do tráfico transnacional, transestadual ou mesmo estadual. Então, sabemos que o inquérito ele é presidido por um delegado, sabemos que a Polícia Militar e a PRF pode fazer também o termo circunstanciado. Não é competência exclusiva da PM ou da PRF, tá? O termo circunstanciado é uma competência concorrente. Obviamente isso para facilitar o nosso sistema penal. Professor, existe algum prejuízo de um termo circunstanciado ser lavrado pela PM e pela PRF e não conduzido à Polícia Civil ou Polícia Federal? De forma alguma. Não existe nenhum prejuízo, seja para o autor do delito, seja para a vítima. Por que não existe prejuízo? Porque ele sempre é encaminhado para o juizado especial criminal. Ele vai submeter todas as normas, todos os procedimentos da Lei 9.099 de 95. Feitas essas considerações, nós temos alguns tópicos importantes do inquérito policial que vão nos trazer as formas de início, vão nos trazer o princípio e vão nos trazer as suas diligências a serem realizadas. Mas, obviamente, detalhado nós veremos nas nossas aulas seguintes. Agora, nós chegamos naquele momento maravilhoso que nós vamos testar os nossos conhecimentos.
vamos passar ao nosso quiz e analisar todas as perguntas. As leis especiais, que prevêem um rito específico e alheio ao procedimento comum ordinário, se aplicam aos crimes. Letra A. Específicos daquela lei. Letra B. Determinados no Código Penal. Letra C. Em lei anterior revogada. Letra D. Em lei posterior que será criada. A resposta é a letra A. Específicos da lei. Falei com vocês no decorrer da nossa aula que as leis especiais foram criadas para tratar de crimes específicos e detalhados daquela lei específica. Por exemplo, Lei de Drogas 11.343 de 2006 vai cuidar apenas daqueles crimes, daquelas infrações relacionadas aos delitos de drogas, entorpecentes. Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, só vai cuidar dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e o gênero feminino, tá bom? Então, as leis especiais vão cuidar dos crimes específicos daquela lei. Vamos à nossa segunda pergunta. A conduta prevista na Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas, que não se submete ao seu procedimento próprio, é a de: letra A, tráfico privilegiado. Letra B, associação ao tráfico. Letra C, usuário. E letra D, colaborador. A resposta correta é a letra C, a conduta de usuário. Falamos aqui no decorrer da nossa aula que a conduta do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas, ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Ela é tutelada pela Lei 9.099. Lembrando, a conduta de usuário apenas então somente aquele que vai portar o entorpecente maconha, conhecido como cannabis, até 60 gramas, passou a ser uma infração administrativa, tá bom? O usuário de todos os outros entorpecentes vão se submeter ao termo circunstanciado e vão passar pelo procedimento e rito sumaríssimo da Lei 9.099. Para finalizar, vamos para a nossa terceira pergunta da aula de hoje. A Lei 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha, se aplica à violência doméstica e familiar contra a mulher, na condição de: letra A, vítima. Letra B, autora. Letra C, coautora. Ou letra D, partícipe. A resposta correta é letra A, vítima. Vejam só, nós falamos que tanto na disposição geral da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, quanto em seu artigo 1º, vai dizer que a lei coíbe a violência doméstica e familiar contra, em desfavor da mulher e o gênero feminino, ou seja, tendo a mulher como vítima, nós aplicaremos sempre a Lei Maria da Penha. Nós não aplicaremos a Lei Maria da Penha relacionada ao autor ou coautor, independe de quem era o autor, se é do sexo masculino, feminino ou qualquer gênero afim. Nós só precisamos identificar a vítima. Se a vítima for mulher em condições de violência doméstica, e lembre-se, sem nenhuma polêmica, mulher e gênero feminino que se identifique, tá bom? Sempre nós teremos a aplicação da Lei Maria da Penha. Esqueçam o autor, o coautor ou o partícipe. Mas por que esqueçam quem cometeu? Porque, independente da autoria, a lei sempre vai coibir a violência contra a mulher. Queridos alunos, senhoras e senhores,
Espero que tenham aproveitado ao máximo essa nossa segunda aula. Nós vamos continuar caminhando aqui no nosso curso de ritos, procedimentos e atualizações do processo penal, trazendo tudo do procedimento comum, dos procedimentos especiais e as mutações e alterações legislativas, que é de suma importância para o nosso aprendizado. Então, não se esqueça, baixe aí o aplicativo TV Justiça Mais para acessar o nosso conteúdo. Me siga nas redes sociais e mande a sua dúvida também, caso tenha. Eu sou o professor Abel Cunha, estarei junto com vocês. Vem com o tio e vamos embora. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.